Graça e paz, galera. Esse é só para galera. Queridos jovens, eu recebi uma sugestão da Nathalie, aquela menina chatinha que todos nós conhecemos, né? Nathalie é uma benção, né, irmãos? Olha só, vamos lá? Eu queria fazer o seguinte, eu vou estar ministrando para vocês alguns estudozinhos no decorrer da caminhada. E eu queria pedir o seguinte, olha só, eu quero que vocês leiam o livro de Samuel. Eu quero que vocês façam num caderno, separem uma linha, Saul e Davi. Fale tudo que você viu de característica de qualidades e falhas de Saul, qualidades e falhas de Davi. Mas eu vou dar uma pala para vocês entenderem algumas coisas. Se você estudar a vida de Saul, estudar a vida de Davi, vocês vão perceber que Davi talvez tivesse menos qualidade no início do seu ministério do que Saul. Saul apresentou muito mais espiritualidade, sabe? Você não vê, por exemplo, a Bíblia dizer em 1 Samuel, estou falando só sobre 1 Samuel. Você não vê em 1 Samuel a Bíblia dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não diz isso. Mas você vê isso várias vezes falando sobre Saul. Você vê Saul profetizando, você vê Saul andando no meio dos profetas, você vê Saul fazendo um monte de coisas espirituais, que é o nosso contexto, a nossa visão, são coisas extremamente espirituais. Profetiza e tal, tem revelação, fala e tal. Enquanto Davi não tem essas características, não apresenta essas características. Eu quero que você me responda por que Deus separou Davi e disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Saul, com todo aquele avivamento, com aquele sapateado, com tudo aquilo, ele foi repudiado, foi rejeitado por Deus. Eu quero que você leia 1 Samuel, você vai descobrir no texto, contexto. Leia, por exemplo, o capítulo 5, tem detalhes importantes, 1 Samuel, e você vai vendo que Samuel apresenta no início do ministério uma sabedoria, uma atitude, pacífico, bondoso, cheio de graça e tal. Onde começou a queda de Saul, né, que eu queria que vocês me dissessem, eu queria saber das pessoas que queriam me mandar depois no privado, me manda onde começou a queda de Saul. Quando começou a queda de Saul? Né? São detalhes. Eu quero que vocês aprendam a ler a Bíblia e ver os detalhes. Por exemplo, a relação. Eu vou falar para vocês basicamente uma coisa que era muito importante. Saul levava a arca, era comum quando o povo de Israel ia para a batalha, levar a arca do Senhor. Que a arca do Senhor representava a presença de Deus. Né? No livro de 1 Samuel, capítulo 5, se você vê a história, né? Eu ri muito quando eu li, né? Onde Deus não precisa, o povo de Israel estava em pecado por causa dos filhos de Eli. Eu estou sendo rápido para poder aproveitar o tempo. Os filhos de Eli estavam em pecado, a arca do Senhor foi para a guerra e os filisteus prenderam a arca. E Deus não precisou de nenhum israelense, de ninguém para poder lutar e para voltar para Israel. Porque apesar do pecado de Israel, apesar dos erros de Israel, era Israel que Deus escolheu. Foi Israel, o povo escolhido de Deus, para ter o direito de andar com a arca do Senhor. Isso é, a arca representa a presença de Deus. Você tem o direito de andar na presença de Deus. E eu pergunto para você, o que acontece se você peca? Se você peca e está na presença de Deus, a própria presença de Deus vai esmagar você, ele vai pesar sobre você para te conduzir pelo caminho certo. Amém? Guarda isso. Saul não fazia questão da presença de Deus, isso é, da arca da aliança. Saul não fazia questão disso, mas Davi fez de tudo. Cometeu até erros. Eu quero que vocês me digam onde. Mas ele fazia questão
de cuidar, proteger, guardar a arca do Senhor, que é a presença de Deus. Fica aqui essa fala, tá? Eu quero que vocês estudem o livro de Samuel comigo. Quero que me mandem pergunta. Vamos marcar um dia aí para a gente sentar e falar só sobre 1 Samuel e bater muito papo, tá bom, galera? Esse é só para vocês, tá, galera? Deus abençoe.